E pegar novamente na questão da liberdade de opção, na suposta liberdade de opção entre a escola pública e a escola privada e o modelo do cheque ensino. Eu devo dizer que, efetivamente, é a área mais preocupante se concretizar pelo que pode representar para o modelo de escola pública que temos. Porque, de facto, em teoria, uma coisa é o que temos agora. Não há capacidade da rede pública de dar resposta às necessidades educativas, fazem-se contratos de associação, se porventura existir no local onde falha a rede pública. Quanto a isso estaremos de acordo, no sentido em que há que assegurar o acesso de todos e se trata de substituir, nem sequer é substituir, colmatar a lacuna com recurso aos contratos de associação. Não existindo uma lacuna, existindo rede em todos os pontos do país, que aliás é o objetivo, voltamos à Constituição, que ela impõe, é que a rede se dissemine de forma a assegurar cobertura em todos os pontos, deixa de haver razão alguma para se manter a lógica do contrato de associação. Porque não há razão que justifique a manutenção do contrato de associação quando não há uma ausência de oferta educativa que o justifique, seja ela de todo ou seja ela no contexto, eventualmente, de, por exemplo, no que diz respeito às opções formativas no secundário, por exemplo, que pode não existir num determinado contexto da escola pública, mas até existir no contexto de uma oferta privada mais próxima. Portanto, estes devem ser os termos que devem enquadrar o debate em torno dos contratos de associação. Globalmente, a questão do cheque ensino, ela importa, já que é para fazer o debate, façamos o debate, então colocamos as questões todas. Garante-se que, nesse quadro, não haverá da parte das escolas privadas qualquer tipo de seleção dos alunos em função do seu aproveitamento e que todas estarão completamente abertas à integração de qualquer aluno sem fazer esse processo de seleção. Asseguramos que há oferta de absolutamente tudo no quadro das entidades privadas que passariam a prestá-lo. Há PIEFs, há ensino especial, há apoio pedagógico para os alunos que dele necessitam com maior intensidade, há ensino para os descendentes dos imigrantes que necessitam de aprender o português para estrangeiros. Portanto, estamos a falar da replicação da oferta ou estamos a mimetizar uma escola pública seletiva em que só fica aquilo que é fácil, agradável e o lombinho, e portanto o lombinho todos gostamos, não é? E portanto, nesse sentido, ou estamos verdadeiramente a querer ter um debate sério sobre aquilo que se oferece em torno como alternativa, ou então verdadeiramente estamos a deturpar o debate. Já agora, note-se que é com preocupação esta notícia que ouvi agora do Michel Zófero, que eventualmente o Ministério está a pensar em rever as regras dos contratos de associação e a afrouxar os pressupostos. Porque quer queiramos, quer não, já temos notícia, e muitas chegaram a nós através de sindicatos, através de pais e através enfim, dos membros da comunidade educativa, de que há fenómenos em que, quando a escola, por acaso, até tem oferta pública no local, não faz mal, fecha-se a oferta pública no local e passa a haver uma necessidade e abrem-se mais turmas no privado. Porque há casos documentados, reais, podemos demonstrar, em vários locais em que esta foi a abordagem. E, portanto, aí sim, incumpre-se a regra e a obrigação de manter a rede a funcionar, reduz o quadro de pessoal que, de facto, como aqui muito bem foi dito, com base nos dois elementos, eu já ia comentar, mas é só para concordar, com o aumento da escolaridade até o 12º ano e com os elementos que dispomos, não há alunos a menos. Haverá uma manutenção e até algum aumento da estabilidade do número de discentes nos próximos anos. E, portanto, o discurso de que temos docentes a mais não corresponde à realidade. Aliás, era uma oportunidade adequada, o aumento do 12º ano, não só serve uma finalidade ao nível do reforço das qualificações, serve também uma finalidade para podermos ajustar aquilo que foi também um aumento significativo do corpo docente e continuar a aproveitá-lo e permitir a renovação. E todos nós bem sabemos que muitas pessoas estão hoje a abandonar o sistema educativo, estão a aproveitar as oportunidades para se aposentar perante a incerteza do que aí vem e também estamos por aí a desqualificar as escolas no sentido em que não estamos a fazer adequadamente e com o ritmo que deveria ser feito a substituição do corpo docente. Portanto, há vários fatores que penalizam a qualidade nos próximos anos e isso também é particularmente preocupante. Quanto aos mega-agrupamentos, também aqui devo dizer, era a pergunta inicial do Luís Louro, que dos mega-agrupamentos, inequivocamente, e aqui volto a fazer o meia-culpa de há pouco, é um dos aspectos em que se foi longe demais já no tempo do PS, sem dúvida. Porque aquilo que se ganha ao nível da vantagem de organização, há casos em que se justifica. Vamos lá ver, a ideia do agrupamento horizontal e do agrupamento vertical, em teoria faz sentido porque permite integrar as várias cadeias do ensino. Portanto, ela faz sentido, tem que fazer sentido numa lógica de ser gerível. E aquilo que se ganha em poupança do adjunto de direção a menos,
E aquilo que se perde ao nível da qualidade do acompanhamento letivo dos GIA-agrupamentos que apontam para os vários milhares de alunos, não compensa. Portanto, aquilo que, até em termos orçamentais, se quisermos fazer a conta, porque infelizmente não se faz avaliação de impacto económico das decisões legislativas. E se fizesse um impacto de avaliação sério quanto àquilo que é o custo da falta de proximidade da gestão, se calhar o custo é superior ao custo que é também o de tomar as opções. A qualidade da gestão é pior. E com uma qualidade de gestão pior também tem custos financeiros. Portanto, se quisermos fazer a argumentação estritamente nesse plano e desconsiderar os elementos pedagógicos, que são aqueles que são primordiais, mas se quisermos só fazer mesmo essa argumentação no plano económico, mesmo aí fica por demonstrar que ela é adequada. Quanto à questão da propina no ensino superior, devo dizer que a abordagem do Partido Socialista nesta matéria é de que é um mal necessário e que não é possível revertê-la. Eu pessoalmente, e agora aqui espelho a minha posição quanto aos dois aspectos, acho que deve ser um objetivo acabar com a propina no ensino superior. Eu acho que no primeiro ciclo seguramente, no segundo ciclo com outras cautelas. Mas a minha posição pessoal, há mais pessoas que pensam da mesma forma no Partido Socialista, mas a posição tem sido, e enfim, até se compreende neste momento, face às dificuldades financeiras, que não é possível neste momento. Aliás, houve iniciativas do Bloco de Esquerda e do PCP no sentido de suspender o pagamento de propinas para o ano, mas neste momento o que isso produziria imediatamente e sem alternativa era uma ruptura do funcionamento das instituições. Porque, de facto, as instituições estão a financiar, e mal, à custa das propinas, ao invés das propinas estarem a ser utilizadas como deveriam de ser, que era para o reforço da qualidade do ensino. Portanto, de facto, está o sistema mal montado, mas no imediato eu próprio tenho que reconhecer que não é possível eliminar de um dia para o outro, e nestas circunstâncias, o financiamento através das propinas. Agora, que é desejável a longo prazo, sem dúvida, e especialmente no plano do segundo ciclo, porque, de facto, há aí um problema em que, se não tiver que ter, pelo menos no imediato, se no imediato não for possível resolver e chegar ao resultado final, que é a gratuitidade efetiva, pelo menos tem que haver, com urgência, a fixação de um teto máximo para o valor da propina do segundo ciclo. Isto é que é, esta de todas as coisas, é a mais urgente, sem dúvida. Porque neste momento, de facto, temos uma discrepância brutal entre instituições que até praticam propina do segundo ciclo idêntica à do primeiro ciclo e instituições que têm valores proibitivos, excludentes do acesso à formação e que colocam nos milhares de euros os valores a ser pagos pelas propinas do segundo ciclo. E, de facto, há uma desregulação completa, mesmo em relação a instituições públicas, que não deveria prosseguir. Quanto, só mais duas notas muito rápidas. Uma quanto à ideia que foi frisada numa das intervenções, a propósito da gratuitidade, e depois o Luís Fazenda também abordou, quanto à existência ou não de uma querela constitucional. Vamos lá ver. Não há litigância constitucional. Isto é, nos últimos anos não houve litigância. Agora, que há visões diferentes sobre como concretizar o quadro constitucional, sem dúvida. E há quem queira voltar atrás com ele e revê-lo. Quando digo que não há litigância, é no sentido de não tem sido a aplicação das normas da Constituição que tem gerado problemas no Tribunal Constitucional. Agora, que há quem queira revê-la e alterá-la, nesse sentido de querela, aí estou de acordo, ela efetivamente existe. Mas devo dizer, é possível fazer o seu exercício inverso. O Partido Socialista apresentou um projeto de revisão constitucional, na revisão constitucional que o PSD lançou e que depois não chegou ao seu termo porque houve dissolução da Assembleia, e uma das coisas que fazia era precisamente alterar a redação do artigo 73, no sentido de determinar não que o ensino primário é gratuito, mas que o ensino primário e secundário passa a ser gratuito. Ou seja, reforçando o básico e o secundário passam a ser gratuitos. Ou seja, alterava, no fundo, atualizava a terminologia, mas assegurava que, efetivamente, até o 12º ano havia gratuitidade e que a gratuitidade corresponderia à obrigatoriedade. E cá está. É possível olhar para o texto constitucional e melhorá-lo ainda. Isto é, nós temos um texto que também está marcado historicamente e também não trai tão longe, porque, ao invés do que se prevê, por exemplo, no quadro do Serviço Nacional de Saúde, em que se fala da tendencial gratuitidade, e esta é a expressão da Constituição, no quadro do sistema educativo, o que se refere é gratuitidade em relação ao primário e depois a progressiva gratuitidade em relação aos restantes graus de ensino. Portanto, não há uma vinculação na mesma ordem e com a mesma intensidade que temos noutros locais. Agora, sempre que é possível subir a parada e aumentá-la, eu acho que temos de estar em condições de fazê-lo, e esse era um exemplo de que, de facto, podemos mexer até na Constituição e reforçar os imperativos constitucionais. Enfim, esse projeto de revisão constitucional não avançou porque todas caíram, mas é uma nota que eu acho também importante termos em conta. Tinha dito que era só mais uma coisa, mas afinal eram duas. Uma era respondendo às observações da Carolina Pereira relativamente ao euro e se de facto é possível manter o memorando e a atual governação da zona euro. Não é? Eu acho que temos encarado com frontalidade. O debate está a decorrer, no Partido Socialista o debate decorre, mas fundamentalmente este modelo de governação para a zona euro é insustentável.
E o euro, fundamentalmente, será o assassino do Estado Social. Sejamos absolutamente inequívocos quanto a isto. Portanto, se não tivermos a capacidade, quer em relação ao memorando, mas quer fundamentalmente a um modelo de governação que não tem em conta a coesão entre os vários Estados-membros e não cria mecanismos suficientes para, com democracia e com a preservação e colocação da solidariedade como aspecto primordial do projeto europeu, de facto estamos a condenar a democracia à escala europeia e o Estado Social à escala europeia. Eu acho que temos de ter consciência disto e desmultiplicarmos nessa linha, sob pena de não conseguirmos ultrapassar a crise e voltar a crescer. A última nota era para discordar só do Luís Fazenda num ponto quanto ao sistema dual. Eu acho que... Estavas aí também. Não. Vais ver, não. É para corrigir o equívoco. Eu acho que aquilo que nos apresentam em relação ao sistema dual é de facto problemático, mas o equívoco na análise está em apontar, a bateria ao sistema dual. O problema fundamental que o modelo alemão e que também o nosso oferece é a da escolha precoce, por um lado, e a impossibilidade de optar por uma alternativa caso pretenda sair da via profissionalizante. Em si, a ideia do sistema dual, envolvimento na formação de uma componente prática e havendo envolvimento de uma componente prática através de envolvimento de sindicatos e de confederações patronais, havendo pagamento aos aprendizes pelo trabalho que desenvolvem, havendo garantia de inclusão nos estágios em todas as empresas e, no fundo, havendo indústria que o suporte, não é uma coisa negativa. Eu acho que é positivo e é isto que se deve valorizar. O que se deve retirar de vantajoso do sistema dual não é achar que ele é o regresso à escola do fascismo, porque isso é transvestir de uma coisa que ele não é. Nós precisamos de mais licenciados e necessitamos mais pessoas com formação secundária e profissional, porque de facto temos estas necessidades e se queremos reindustrializar-nos e ter capacidade, temos que ter esta mão de obra e temos que ter esta mão de obra qualificada. E se pudermos fazê-lo em colaboração e com experiência prática, tanto melhor. Não pode ser no sentido de fechar a porta a outros percursos alternativos e de precocemente dizer logo, aos 10, 11 anos, estás com uma marca da testa e já não te safas, vais ser carpinteiro e não tens oportunidade nenhuma de ir para o seguro. Esse é que é o risco. Mas mesmo na Alemanha, há situações que são pontuais, que não são a regra, mas em que é possível fazer até formação superior com componente de sistema dual. Há casos em que é também possível fazer primeiro uma formação profissional deste tipo e depois ingressar no ensino superior. Por exemplo, há muitas pessoas que optam inicialmente por fazer a formação na área, por exemplo, os treinos para o setor bancário e que depois acabam por enverdar para o ensino superior no momento tardio. O que temos que ter atenção, caso se queira reforçar a componente prática e de parceria no quadro do ensino profissional, é não cometer os erros que os outros fizeram e que a OCDE revelou e apontou como sendo errado. Porque a OCDE o que disse é que o sistema alemão não é criador de igualdade de oportunidades e não permite a mobilidade social precisamente porque precariza cedo demais as opções. E depois tem outra coisa que nós não temos, que é o sistema em tríptico do ginásio, da Realschule e da Hochschule, portanto, que são os modelos de escola vocacional muito antecipada, que apesar de tudo não está previsto introduzir-se na proposta do Governo. Portanto, o que está previsto é uma introdução gradual do vocacional, cedo demais. E quanto a isso, o total desacordo, e aí estou de acordo. Agora, não se deite fora o bebê com a água do banho, porque há vantagem em procurar introduzir esta ligação, que é vantajosa para os aprendizes e que ajuda muitas vezes até a uma inserção mais rápida no mercado de trabalho e, em muitos casos, leva a que haja absorção dos formandos pelas próprias empresas que lhe deram a formação. E isso acho que não deve ser descartado no bolo global, só porque está a ser mal implementado, não se deve rejeitar essa oportunidade.